Muito boa noite, continuamos acompanhando as principais notícias deste primeiro dia de provas do Enem 2012. Fique com a gente! Como não houve atrasos para o início das provas, às 3 da tarde alguns alunos já saíam das salas. O repórter Décio Diniz conversou com alguns deles. Hoje foram realizadas as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas tecnologias. E para falar um pouco mais sobre esse dia de provas, eu converso agora com a Isabela Scofield, que fez a prova hoje como treineira. Ô Isabela, o que você achou da prova? Foi a primeira vez que você fez, né? Primeira vez, achei algumas questões difíceis, mas o resto bem simples. E correspondeu às suas expectativas de segundanista? Com certeza. E assim, o que você espera do dia de amanhã na prova? Você acha que vai ser mais difícil, mais fácil? Eu acho que vai ser mais difícil por causa da redação e da prova de matemática, deve gastar mais tempo. Mas você tem mais tempo, né, para fazer também, porque eu acho que ela vai até às 6h30, não é? Isso, mas para pensar na redação e tudo que você tem que escrever, ainda fazer todas as contas de matemática, acho que deve ser bem mais difícil, bem mais complicado. E o fato de ser do segundo ano, assim, você sentiu alguma dificuldade específica por ser do segundo ano na prova? Tem muita matéria de física e química que eu ainda não vi, então que eu não sabia fazer as questões. Mas, de um modo geral, você acha que dá para fazer, mesmo sendo do segundo ano a prova, né? Dá, acho que dá para fazer tranquilo. Tá bom então, Isabela, muito obrigado, viu? Nada. Amanhã os candidatos fazem as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e a prova de redação. A qualquer momento nós voltamos com mais informações sobre o dia de provas. Décio Diniz no Enem 2012. Muito bem, Décio. Enquanto alguns já acabaram, outros ainda nem começaram. São os sabáticos. Por guardarem os sábados neste primeiro dia de provas, eles fazem o Enem em horário especial. A repórter Janaína Coelho conversa com um estudante de Ciências Biológicas da UFMG, que é sabático e fez o exame em 2010. No Enem 2012, quase 86 mil candidatos se declararam sabáticos e vão fazer as provas a partir das 19 horas, já que guardam o sábado por motivos religiosos. E para falar sobre essa experiência, a gente conversa com Vinícius Guimarães, que é estudante aqui da UFMG de Ciências Biológicas. Vinícius, como é que é essa experiência? Olha, uma experiência um pouco diferente. Nós ficamos no sábado até o pôr do sol, entramos no horário normal junto com os outros candidatos, ficamos até o pôr do sol de sábado e daí nós começamos a fazer a prova. Só para que as pessoas consigam entender, o que é um sabático? Olha, o sabático é aquele que guarda o sábado. Nós, por motivos religiosos, no sábado não fazemos coisas convencionais ao nosso cotidiano. Nós separamos para fazer obras de caridade, nós guardamos e santificamos esse dia para poder fazer coisas diferentes que nós não fazemos durante o dia a dia. É diferente que muita gente pensa, vocês não ficam parados o dia inteiro. Não, de jeito nenhum. A gente brinca que sábado é o dia que a gente trabalha mais, porque nós temos a condição de parar a nossa rotina e pensar nos outros, pensar um pouquinho mais nas outras pessoas. E nesse dia, geralmente, a gente faz muito mais coisas do que nós fazemos no dia normal de semana. E dentro da religião, por qual motivo vocês guardam o sábado? O quarto mandamento, quando Deus instituiu os 10 mandamentos, o quarto mandamento é o mandamento que fala do sábado, que nós devemos santificar, separar e santificar esse dia. E por esse motivo nós guardamos o sábado. Qual religião você professa? Eu sou adventista do 7º dia. Só que lá também guardando, né, esperando esse tempo, não são só os adventistas que aguardam. Sim, temos judeus, temos algumas ramificações do adventismo também, mas eles também guardam o sábado. Então somos nós e os judeus. De volta à prova do Enem, como é que é esse período, né? Ficar lá esse tempo esperando, Vinícius? Então, é um pouco complicado, porque falta um pouco de preparo dos avaliadores, a gente fica preso. Tem alguns que liberam para a gente conversar, tem outros que não liberam. Para a questão de alimentação é muito difícil, porque eles não sabem ainda, por exemplo, o rótulo, nós temos que chegar, tirar, temos que apresentar a comida antes para poder depois comermos. É bem complicado, falta muito preparo dos avaliadores. Agora vocês terminam a prova por volta de meia-noite, mas no outro dia o ritmo é normal. É normal, são 5h30 de prova, nós começamos às 19 do sábado, terminamos até meia-noite e meia a prova e no outro dia cedo nós temos que estar prontos para mais uma prova. Mas mesmo com toda essa maratona, pressão, você conseguiu entrar na Federal, né? Eu e mais um grupo de amigos, né, entramos aqui, um pouco de sorte, um pouco de competência, nós estamos aqui na Federal. Ok, muito obrigada pela entrevista. Janaína Coelho, no Enem 2012. Maratona dobrada dos sabáticos, né? Eles começaram a fazer as provas às 7 da noite.
Quadro e giz nem sempre são suficientes para chamar a atenção dos alunos. Alguns professores usam métodos, digamos, nada convencionais para passar o conteúdo. Veja na matéria a seguir. Tinha tudo para ser uma aula normal de preparação para o Enem. Matéria no quadro, alunos atentos. Se ela tem uma fonte quente, ela tem que ter uma fonte fria. Mas quando o professor faz uma pergunta... Ô Jéssica, hoje em dia, onde você viu máquina a vapor hoje em dia? Máquina a vapor? Eles tiram os fantasmas que estão dentro deles. O dia da prova é um dia de pressão. Ele tem que responder rápido e certo. Então, com essa brincadeira, ele fica numa situação um pouco de pressão e tem que pensar rápido e acertar, senão os outros meninos vão ficar brincando com eles. E os alunos não se incomodam. Você aprende a trabalhar numa situação bem próxima à prova, uma situação de pressão, tipo agora, e que você estimula a pensar rápido, a condicionar seu reflexo, porque responder certo. Você responde sob pressão, então você vai acostumar já com a prova. A gente põe para fora, grita pro outro e no mesmo momento que a gente está brincando, a gente está vendo o erro dele para não cometer. É uma relação de espelhamento mesmo, você vê o erro dele e não comete. E que tal aprender física com música? Quando a coisa nos bate, entra a refração, pode bater e voltar, pode bater e entrar, que tudo isso é curtição. A música não tem, nunca teve, nunca terá pretensão de ensinar física. Não se ensina física com música. A música é para criar um momento gostoso na sala de aula, um momento lúdico, um momento em que o jovem não esteja apenas de corpo presente, mas também com a cabeça ali. Para este professor da Faculdade de Educação da UFMG, o problema não está em chamar a atenção dos alunos, mas na forma como o ensino é estabelecido. Se adaptar aos métodos que o Enem está pedindo, que são métodos mais centrados no aluno do que no professor. Essa formação, o aluno está sendo formado muito heterônomo, quer dizer, ele tem o outro que ele não é autônomo, ele não tem autonomia, quer dizer, ele não tem uma capacidade de investigar, uma capacidade de abrir um problema, de pesquisar um problema, de saber aonde procurar esse problema e assim por diante. Vale procurar todas as alternativas para relaxar, né? Porque o nervosismo muitas vezes pode causar um mal-estar em quem está fazendo o Enem. No campus Pampulha, por exemplo, um médico fica de plantão para atender os candidatos. É comum a gente ficar de prontidão nos concursos que são realizados aqui no campus, justamente para a gente evitar que aconteça alguma coisa grave e não tenha assistência médica, né? Então, às vezes, acontecem algumas intercorrências menores, a gente é chamado só para avaliar, ver o grau de gravidade, sempre são coisas muito leves. Para evitar alarmes falsos e esse tipo de mal-estar durante a prova, o senhor tem alguma recomendação assim? Sim, a gente recomenda que o candidato ele sempre se alimente antes de vir para a prova, se hidrate bem, de preferência de acordo também com as regras do concurso, se houver a possibilidade dele trazer a água ou dele sair da sala para poder beber a água, ir no banheiro, respeitar o próprio corpo. Às vezes a gente vê muito candidato que vem com pressa e não come com medo de não chegar. E chega aqui, tem alguns quadros de hipoglicemia, né? A queda do açúcar no sangue, sente mal, isso atrapalha o desempenho dele na prova. Isso acaba também requerendo, às vezes, alguns atendimentos que a gente faz. E vamos ver como foi o primeiro dia de provas na reportagem da repórter Janaína Coelho. Uma fila de carros e de candidatos na portaria principal da UFMG na Avenida Antônio Carlos. E no primeiro dia de provas, os participantes não escondiam o nervosismo. A ansiedade consome a gente, dá um desespero, mas eu acho que vai dar tudo certo. Tô um pouco ansioso, né? Tava aí tentando aí, primeira vez que eu vou fazer. Então, tô aí tentando aí, vamos ver o que vai dar. Minutos antes de fechar os portões, muita correria. A prova começou pontualmente à 1 da tarde. E mesmo com todas as orientações, teve candidato que chegou atrasado e deu adeus ao exame. Eu entrei no portão errado, o portão era lá do outro lado e minha prova era na FALE, na Faculdade de Letras.
E eu me perdi aqui dentro também, não deu tempo. Já esta candidata até que tentou, mas sem documentos, foi retirada do local de prova. Eu esqueci meu documento de identificação no carro e não me deixaram sair do prédio para buscar. Perguntei se poderia sair com a ajuda da polícia e eles disseram que não, que somente com autorização da coordenação. Candidatos dentro de sala e pais do lado de fora. Estudou bastante, né? Agora vamos ver. Porque eu falei com ela para não ficar nervosa, porque se ela não ficar nervosa, dá tudo certo. E seja o que Deus quiser, estou aqui para apoiar para o que deve é. Fica apreensiva, né? Nervosa, torcendo, né? Para dar tudo certo. De acordo com a INEP, o primeiro dia de provas em Belo Horizonte foi marcado pela tranquilidade sem nenhuma ocorrência significativa. Amanhã, os candidatos serão testados em linguagem, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e redação. Tô tranquila, só a redação, né? Que tem a redação, aí a gente fica um pouquinho insegura, mas estamos tranquila. O que tiver de ser, vai ser. Tá otimista? Otimista sempre, positividade sempre. A prova de amanhã eu acho mais difícil, né? Porque para mim as matérias são mais difíceis, tem a redação que eu não sou bom, mas vamos lá, né? Eu acho que vai ser mais difícil porque a questão da matemática cansa mais e já fica com aquele anseio por causa da redação, né? Aí fica mais tenso. Dia aparentemente tranquilo, né? Vamos ver os dados que o MEC acabou de divulgar. Eles mostram as ocorrências desse primeiro dia de provas. Foram eliminados e retirados das salas 37 candidatos que postaram imagens das provas na internet. Além disso, foram registrados 3 casos de queda de energia em todo o país. Fique atento às datas do Enem. Vamos dar uma olhada? A divulgação dos gabaritos está prevista para o dia 7 de novembro e o resultado final para o dia 28 de dezembro. A consulta pode ser feita no site enem.inep.gov.br. Para acessar os resultados individuais, os candidatos devem digitar o número de inscrição e senha, ou CPF e senha. A cobertura do primeiro dia de provas chega ao fim. Antes da gente encerrar, eu gostaria de agradecer a sua companhia aí de casa e parabenizar a equipe da TV UFMG por esse primeiro dia de cobertura. Amanhã tem mais. A partir de 11h30 da manhã, a gente volta com informações sobre o Enem 2012, na companhia do apresentador Matheus Arvelos. Uma ótima noite para você e até a próxima.